Vamos bater um papo aqui hoje sem o Thiago, enquanto ele está resolvendo alguns problemas. Eu parei aqui para trabalhar um pouco. Agora é o período da tarde, as crianças estão na escola. A Mel, que é a nossa mais nova, está dormindo. E aí, me ocorreu que eu queria trazer uma reflexão aqui, que eu acho que pouco se fala no digital. E que eu tive que viver muito para poder entender. E eu quero trazer para você para que a sua jornada seja muito mais leve do que foi a minha. Hoje a gente vai conversar sobre o que você não deve fazer sendo mãe e empreendedora. Porque eu cometi vários erros que hoje eu olho para trás e eu vejo que poderiam ter sido evitados. Mas geralmente se fala do que você deve fazer, e eu vou trazer aqui para você o que você não deve fazer. Eu me tornei mãe ao longo da jornada empreendedora. Então a gente começou a empreender em 2017, em 2019 o Daniel nasceu. E assim, o Daniel foi um bebê prematuro. Então a gente ficou 56 dias na UTI com ele. Foi muito corrido, foi uma loucura. Naquela época, eu tava só no Instagram, eu não falava ainda pra casais, eu falava pra mães. E eu mesmo assim postava conteúdo à medida que dava, compartilhava nos meus stories o que estava acontecendo. Eu fazia o que eu sentia que devia fazer. E aí, quando o Daniel saiu da UTI, logo depois dos primeiros dias de UTI, eu me lembro exatamente da cena. Eu colocando o Daniel pra dormir. Gente, um pacotinho de 1,9 kg. E eu sentando pra estudar. Para ver lives e estudar as lives. Era o ápice das lives, aquelas lives gigantescas. Todo dia uma live diferente. Era o comecinho da pandemia. E eu lembro dessa cena. Eu ali sentada, estudando. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que o tempo com os filhos, ele é muito precioso. E eu tinha passado por uma exaustão emocional gigantesca ao ficar tantos dias numa rotina de UTI. Mesmo assim, depois que ele foi para casa, eu mantive a minha rotina de estudos e eu mantive ali a minha disciplina de postar e de estar online. Você não precisa passar por isso. Você não precisa viver isso. Porque o nível de exaustão que eu tava era grande. Eu tinha que ter um momento para relaxar, não pensar em nada, absorver aquilo que eu tinha vivido, refletir. Afinal de contas, eu tinha acabado de sair de um puerpério. Mas mesmo assim, eu estava lá estudando e trabalhando. Então, não faça isso. Porque é cansativo, é pesado. Porque dói em certo nível. E você não é uma máquina. Se respeite e respeite o seu momento. Você é mãe. E aí eu já vou entrar no segundo ponto, e que eu demorei muito tempo para me dar conta. Você não é essas gurus que a gente vê por aí do marketing digital, que não tem filhos, que tem barriga chapada, que são super novas, que estão, às vezes, não tem nenhum relacionamento e que estão aí bombando no digital. Você não é elas. E você tem outra rotina, você fez outras escolhas, você tem crianças ou uma criança que depende de você. Você tem horários diferentes, você tem um dia a dia diferente. Não se compare. E, gente, eu demorei muito tempo para perceber isso. Muito tempo. Que eu não podia me comparar. Porque eu olhava para essas mulheres e eu me cobrava
para ter a produtividade delas, para fazer as coisas como elas, para ter o ritmo delas, para ter as conquistas no mesmo tempo que elas. E foi um erro, porque me levou à exaustão. A exaustão. Um nível de cobrança e exigência gigantesco. A minha casa, como vocês podem ver, tem uma rotina pendurada na parede. A minha casa, como vocês podem ver, tem mochilas e sapatos. Tem uma brinquedoteca no meio da sala. Essa sou eu. Essa é a minha vida. E essa foi a escolha que eu fiz. E aí vem o terceiro ponto da nossa conversa. Não esqueça a sua identidade. Não esqueça. Quando você perde a identidade, você se desordena internamente. Esse é o primeiro pilar que a gente carrega com a gente. A ordem interna é essencial para empreender e para estar num casamento. Dentro da ordem interna tem o pilar da identidade. Você precisa saber quem você é. A gente já teve essa conversa aqui. Então, quando eu me dei conta que eu estava me comparando, que eu estava buscando algo que não era real, quando eu me dei conta de que eu estava querendo me encaixar numa rotina que não fazia o menor sentido para mim, eu me questionei o quanto eu estava sendo hostil comigo mesma. O quanto eu estava machucando a mim mesma. Nós mães temos outro tipo de rotina. A nossa dedicação para o digital, ela acontece de uma forma diferente. E você vai precisar encontrar o seu tempo, o seu modelo de negócio, a forma como as coisas fluem para você. Porque se você escolheu mãe, você escolheu que a sua maternidade, que você queria viver aquela maternidade com alegria e com prazer. Mas quando a gente se compara a mulheres que tiveram outras escolhas e que não são mães, a gente invalida quem nós somos e as escolhas que a gente fez até aqui. Então, logo quando eu percebi que eu estava me machucando, eu mudei o rumo. E eu comecei a fazer as coisas de acordo com aquilo que eu entendia ser certo para minha rotina. 8 meses depois do nascimento do Daniel, eu engravidei da Bianca. E eu passei por uma série de questões nas gravidezes da Bianca e da Mel que nenhuma pessoa que está hoje é uma grande guru no digital passou. Porque a maioria delas que estão em destaque hoje não são mães. Não são. Então não se compare. O digital nos proporciona ter uma flexibilidade que um trabalho CLT não tem. O digital nos proporciona fazer as coisas num fluxo que o CLT não permite. Use isso a seu favor dentro daquilo que faz sentido para você. Dentro daquilo que te move. E não se compare. Não se pressione. E por fim, a última coisa que eu quero deixar nesse vídeo é que é uma bênção estar no digital. É uma bênção você ter a oportunidade de estar com a sua família, com seu marido, com seus filhos. Você, às vezes, fazer mais dinheiro do que você faria no CLT. É uma bênção. Então, não negligencie isso. Não seja ingrata. Agradeça pela oportunidade. O agradecimento, ele faz a gente ver a forma positiva de cada detalhe da nossa vida, o lado positivo de cada coisa da nossa vida. E o agradecimento, ele faz com que a gente diga para Deus, eu entendo que o Senhor está guiando a minha vida da melhor forma possível.
Então, mesmo que você ainda esteja começando, mesmo que você não tenha tido ainda os resultados que você deseja, mesmo que você tenha um monte de desafio para superar, você está tendo uma oportunidade que ninguém antes da nossa geração teve. E o Thiago acabou de chegar, olha lá, ó. Aqui. Tudo certo e nada resolvido. Aí, ó, já vem compartilhar os problemas, tá vendo? Depois eu vou lá saber o que é. Mas você está tendo uma oportunidade que ninguém antes da nossa geração teve. E isso é uma bênção. Então, olhe pelo lado positivo. Ah, mas eu tenho que estudar um pouco mais. É. Ah, mas eu tenho que ter muita organização. É. Ah, mas eu tenho que... É. E esse é o trabalho. Quem diz pra você que o digital é você fazer um produtinho qualquer e ganhar dinheiro, mentiu. Tem trabalho, tem dedicação, como qualquer trabalho. Mas vale a pena. Então, não amaldiçoe isso com as suas palavras. Não fale coisas ruins, mas veja pelo lado bom. E a partir disso, você vai começar a enxergar a bondade de Deus em todas as coisas. E esse foi nosso bate-papo hoje. Essa foi a nossa conversa de hoje. Escreve aqui embaixo se você é mãe, se você empreende no digital, que a gente vai amar saber que tem outras mães por aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar para que esse canal cresça e mais pessoas reais estejam aqui com a gente. Tchau, tchau!